Nesse vídeo eu vou te contar quais as matérias eu tive no meu último semestre de aulas do mestrado em Engenharia Zootécnica, quais foram as aulas práticas mais legais desse semestre, como foram as avaliações e também os preparativos para a dissertação final do mestrado. Então vem comigo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela e eu faço mestrado em Engenharia Zootécnica na UTAD aqui em Portugal, e nesse canal eu compartilho as minhas vivências e os meus estudos aqui em Portugal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve para não perder nada. Toda quinta-feira vai estar saindo vídeo novo aqui no canal. Na UTAD, no mestrado em Engenharia Zootécnica, são 3 semestres de aula, o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto semestre é dedicado só a fazer a tese de mestrado. Cada faculdade tem um calendário, digamos assim, diferente. Há alguns mestrados, por exemplo, na própria UTAD, eu sei que são só 2 semestres, o primeiro e o segundo de aulas, e o terceiro e o quarto para fazer a dissertação do mestrado. Então, isso varia de faculdade para faculdade. No meu caso, como eu expliquei, são 3 semestres de aula e 4 semestres no total, sendo o último para fazer a tese. E bom, esse terceiro semestre, para mim, foi um dos meus favoritos. Não sei se foi por conta das matérias, que já era uma matéria que, algumas matérias, no caso, que eu já tinha uma certa afinidade, mas para mim foi o meu favorito. Entre as matérias que a gente teve, tivemos produção de aves, e foi uma das que eu estava animada por conta disso, porque eu já fiz estágio no Brasil, numa granja de galinhas poedeiras, numa granja de postura, então eu estava animada para essa matéria. Tivemos também instalações e equipamentos zootécnicos avançados. Tivemos também nutrição de animais de companhia, transformação e inovação de produtos de origem animal, aquacultura, que eu também não tinha tido na Faculdade de Medicina Veterinária no Brasil e tive a oportunidade de ter aqui, então eu também estava animada para isso. E, por fim, equinicultura. Bom, eu não vou entrar aqui no pormenor de cada matéria, cada coisa que a gente teve, fazer um resumão aqui de tudo, porque eu acho que ficaria um pouco maçante aqui, mas eu vou trazer os highlights para vocês, que são principalmente as aulas práticas. Nas aulas práticas de equinicultura, que é sobre cavalos, a gente teve várias idas ao hospital veterinário, que é onde ficam os cavalos da UTAD, aqueles que são utilizados para as aulas, claro, porque do lado de fora tem um pátio onde tem outros cavalos da UTAD. E foi com esses cavalos que a gente fez as aulas. Não tem nada muito clínico, nem nada, é mais zootécnico mesmo, onde a gente avalia as instalações, condição corporal dos cavalos, alimentação e essas coisas. Mas é uma coisa que para mim é legal, é uma coisa que você sai da sala de aula e vai mesmo ali para a prática, para ver as instalações e para analisar aquilo tudo. E além disso, a gente também teve a oportunidade de fazer uma visita à EPAMAC. A EPAMAC é como se fosse uma escola técnica, digamos assim, para alunos do ensino médio, que aqui fala tipo liceu, se eu não me engano. E aí é um regime de internato. Então, eu achei isso muito legal, gente. Eu queria ter estudado na EPAMAC na época do meu ensino médio. Que é assim, os alunos, os adolescentes, eles moram na escola. E assim, eles não têm só as matérias comuns de ensino médio, digamos assim, eles também têm matérias e aulas práticas, no caso, com cavalos, com animais. Então, porque eles não têm só cavalos lá, tá? Eles também têm galinhas, têm porcos, e é o que eu consigo lembrar agora. Vacas também tem. Então, assim, é como se fosse uma escola técnica rural, digamos assim. E aí, bom, enfim, eu achei muito interessante isso de ser tipo internato, eles têm lá o alojamento deles, e no fim de semana eles vão embora para casa dos pais, e aí volta na segunda-feira, todo mundo volta com mala e tudo mais, e aí tem as aulas lá, eles cuidam muito bem dos animais, e eles têm também aulas de equitação, e inclusive na nossa visita na EPAMAC, a gente pôde dar uma voltinha a cavalo, que para mim foi muito legal, fazia anos que eu não andava a cavalo, então eu achei que foi uma experiência muito assim enriquecedora, porque a gente teve a oportunidade de ver as instalações da UTAD, assim, e também de ver as instalações fora da UTAD, onde tinham muito mais cavalos, analisar como eles eram cuidados e tudo mais. E foi uma coisa que, assim, eu gostei bastante, que me cativou bastante. As aulas de equinicultura são dadas por 2 professores diferentes, uma zootécnica e um médico veterinário. Achei que foi assim bem dividido, estava bem dinâmico, gostei bastante.
dos professores e da matéria em si durante o semestre. Bom, passamos ao próximo. Vamos à transformação e inovação de produtos de origem animal, que basicamente é fazer manteiga, fazer iogurte, fazer queijo, fazer chouriça, que é tipo uma linguiça, que aqui eles chamam de chouriça, fazer filete afembrado, que é mais ou menos o nosso apresuntado no Brasil. Então, assim, foi muito prático, porque a gente pôde colocar a mão na massa. Toda semana a gente colocava a mão na massa, a gente fazia uma coisa diferente. Eu acho que eu falei tudo o que a gente fez durante o semestre. E são todos esses produtos de origem animal que a gente tem que saber, porque a gente está produzindo esses produtos, tipo, e tudo bem que esse é o final da cadeia, né, de produção, mas a gente produz os animais para chegar nesses produtos. Então foi muito legal, assim, bem dinâmico mesmo. E admito que é um pouquinho dificinho, né? Mas não é impossível. Digo difícil de chegar numa coisa boa, porque a gente erra muito até chegar num produto final que seja comestivelmente bom, sabe? Mas enfim, foi muito interessante também. Em relação à aquacultura, que eu já tinha falado que eu estava animada, que é a criação de peixes, mariscos. Bom, a Altade, ela tem uma truticultura e também uma criação de salmão, que eu não lembro o nome agora. Então, tem criação de trutas de salmão. Tinha também a criação de tilápia experimental. A tilápia é uma criação proibida aqui em Portugal, então aqui a Altade tem é somente experimental, é somente para fazer experimentos, o que para mim é um pecado, porque eu adoro tilápia e adoraria poder comer, mas infelizmente não tem à venda no mercado. Bom, foi bastante interessante ver todos aqueles aquários, assim, eu tô chamando de aquários, mas na verdade a gente chama de tanque de criação, né? E tem todos aqueles peixinhos lá, e é assim, é uma coisa que às vezes a gente não pensa tanto que abrange essa área da zootecnia e da veterinária, mas abrange também. Os peixes estão aí, os peixes são animais, são comestíveis, e ao mesmo tempo a gente tem que pensar no bem-estar deles, assim. E claro, a gente não tem só os peixes destinados à alimentação humana, a gente também tem os peixes ornamentais, que são muito bonitos, tem aqueles também que devem ser preservados. Então, tudo isso foi bastante interessante, assim. Em relação às aves, que é uma outra matéria que eu também estava animada aí por conta de já ter tido uma certa experiência no Brasil. Bom, a gente teve ali uma divisão, digamos assim, entre os períodos de incubação de ovos e ver os pintinhos nascerem. Gente, eu pude trazer esses pintinhos para casa. Na verdade, foi para casa do meu namorado, mas enfim. Foi muito legal fazer a incubação desses ovos, ver o processo ali de como o pinto se desenvolve dentro do ovo. E depois, logo em seguida, a gente já estava com os frangos de corte. Aqui, o corte, no caso, os frangos de corte, eles podem ser abatidos aos 28 dias para churrasco, ou aos 40, que aí já vai para o supermercado, mesmo e é aquilo que a gente compra. O churrasco é um frango. Gente, eu acho muito estranho fazer frango para churrasco, vou ser muito sincera. Eu comia mais, era churrasco de boi. Mas enfim, cada um com seu costume. Eu tinha esse costume no Brasil. Mas. E bom, a gente também acompanhou. Na verdade, as galinhas poedeiras a gente só foi numa aula lá nas instalações das galinhas poedeiras. Mas também já foi. Era um sistema diferente do que eu estava acostumado no Brasil. Então, assim, foi interessante também. E a gente teve bastantes aulas práticas, era também semanal. Então, eu posso dizer que tanto de transformação de produtos de origem animal quanto aves, a gente tinha aulas práticas praticamente semanais. Então, toda semana a gente tinha o contato com os animais, ou no caso com os produtos, né? No caso de transformação e inovação. E bom, em relação à nutrição e a instalações. Bom, foram umas aulas práticas mais, digamos assim, dentro de sala de aula. Nutrição e alimentação de animais de companhia, as aulas práticas que eles chamam são contas. Contas que a gente vai fazer em relação à nutrição e alimentação dos animais de companhia. Para mim, eu gostei muito das aulas de nutrição, porque é uma coisa que está um pouco relacionada à clínica de animais de companhia, então eu gostei mais daquilo. As contas, como vocês já devem ter visto no outro vídeo aí, quem está acompanhando aqui mais tempo, eu infelizmente sou o terror da matemática, não é comigo, mas na teoria de pensar naquela alimentação, de como isso vai afetar a clínica e a saúde do animal, isso para mim é uma coisa que me faz gostar muito. Essa foi uma matéria que foi dada por uma médica veterinária, que também ela foi muito engraçada. E esse é um caso que acontece muito na área da zootecnia e da veterinária. Primeiro ela se formou em zootecnia, depois ela se formou em veterinária. E, como eu disse, isso acontece muito na nossa área aqui.
Então, assim, eu gostei bastante, é uma das minhas favoritas do semestre. E outra também que eu gostei muito foi de instalações, que também tem envolvido com matemática, porque instalações e equipamentos zootécnicos, a gente teve que desenvolver ali um projeto final de uma exploração, ou seja, de uma empresa de produção animal. Então a gente tinha que saber a quantidade de animais, quanto que aquilo ia produzir, quanto que ia gerar de dinheiro, quanto que ia gerar de lucro, mas também de custos, e tinha que fazer a instalação toda, ou seja, era quase um projeto de engenharia civil, sabe? Tinha que saber a altura do galpão, tamanho de comprimento, largura, quantas portas, qual que ia ser a ventilação. Então foi uma coisa que me desafiou bastante. Foi um dos projetos que eu mais gostei, inclusive. Só que, assim, é desafiador. É, é, é bom, mas é aquele bom que te desafia, sabe? Então, inclusive, já entrando aqui no tópico de avaliações, a avaliação de instalação foi essa. Então, eu digo, assim, que foi bastante desafiador e foi uma coisa que, tipo assim, acho que te avalia a fundo quase, porque você tem que saber tanto da produção animal e como que aquilo impacta na no edifício em si, sabe? Em como você vai organizar aquilo tudo. Então, eu achei bastante interessante essa disciplina. E falando ali também das outras avaliações, a maioria das matérias foram avaliadas através de provas e trabalhos. E além desse, que para mim ficou muito marcado, que é o trabalho de instalações, também ficou muito marcado o trabalho de nutrição animal, que foi sobre dietas grain-free, ou seja, dietas sem cereais para cães e gatos. É uma coisa que quem tem cães e gatos aqui, assim, pode já pensar sobre isso. Saem por aí muitas modas de alimentação alternativa para pets, e é uma coisa que deu bastante discussão em sala de aula. Então, eu gostei bastante de ter feito esse trabalho. Para finalizar, a gente teve que decidir o nosso tema, o nosso orientador, e fazer ali uma documentação para enviar aos serviços acadêmicos para aprovação da nossa elaboração de tese. Cada universidade tem o seu prazo, cada universidade tem os seus trâmites. Na UTAD, no terceiro semestre ali, a gente tem que enviar tudo isso para os serviços acadêmicos para ser aprovado. Então, ali em novembro, eu já tive que decidir qual seria o tema da minha tese, qual seria o meu orientador, tive que elaborar ali um resuminho sobre isso e tive que submeter esses documentos nos serviços acadêmicos para que o meu projeto de tese fosse aprovado, para que eu possa fazer a tese agora no quarto semestre. E bom, já deu tudo certo, logo mais eu volto aqui para contar sobre tudo isso. Mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu acho que ele já está muito longo. E se você também quer fazer mestrado aqui em Portugal, eu estou disponibilizando os meus serviços de mentoria e consultoria. Você pode entrar em contato comigo através do e-mail que está aqui embaixo. Eu vou deixar tanto aqui no vídeo quanto na descrição, que eu posso te ajudar a fazer todo esse processo para você vir estudar o seu mestrado aqui em Portugal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!